Olá pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre esse alimento dos deuses, né? O chocolate. Nós estamos agora, quando eu estou gravando essa aula, na época da Páscoa, né? E no Brasil nós distribuímos ovos de chocolate aos entes queridos, né? Uma espécie de comemoração. O chocolate ele é obtido a partir do cacau, né? Theobroma cacau, uma planta, e o chocolate, quando adequadamente tratado, ele contém uma quantidade muito grande de fitoquímicos, né? E existe até um certo contrassenso com relação ao chocolate, porque existem estudos, mas estudos mais antigos, falando do chocolate como elemento afrodisíaco, né? E eu acredito que ele é afrodisíaco sim, mas vai depender da composição. Por dois motivos ele pode melhorar o desempenho sexual, né? Mas nós vamos conversando isso durante a nossa troca de ideias de chocolate. O cacau, ele é um alimento fermentado, né? Você vê que ele sofre um processo de fermentação antes de você obter o produto em si. E ele faz parte do nosso dia a dia, né? Então o chocolate é um produto de alta aplicabilidade em saúde humana, principalmente se nós considerarmos o chocolate como uma espécie de fonte de produtos químicos, né? Isso vai depender exatamente do tipo de chocolate que você consome, né? Então você tem chocolates que têm uma alta quantidade, por exemplo, de flavonoides, né? Chocolates que têm, por exemplo, feniletilamina, também chocolates que contêm, inclusive moléculas são consideradas psicotrópicas, né? Em baixo nível, evidentemente. Não, psicotrópico talvez não fosse o termo adequado, o termo certo seria neuroativo, né? Então vamos imaginar assim o seu cacau. Seu cacau, aqui você tem a análise do chocolate, aquele escuro, né? O chocolate meio amargo e o chocolate ao leite. E eles evidentemente têm composições diferentes, né? E você vai notar que a principal composição ela se refere à teobromina. O chocolate amargo ele tem mais teobromina e tem mais flavonoides, né? Então ele tem muitos compostos fenólicos e isso é o que traz a vantagem dele. Ele tem um pouquinho menos de gordura, tem um pouquinho menos de proteína. Ele acaba tendo o quê? Uma vantagem interessante que é a sua composição em moléculas fenólicas. Moléculas fenólicas que são obviamente antioxidantes, ou seja, varrem radicais livres ou destroem radicais livres, né? E são capazes de trazer outros benefícios. Na composição que você vê na sua tela, você não tem a composição em termos de moléculas psicoativas, né? Sabemos que o chocolate tem moléculas psicoativas e sabemos também que o chocolate tem um teor de triptofano bastante considerável. A principal molécula psicoativa do chocolate, na minha opinião, é a feniletilamina. Isso é interessante porque a feniletilamina, ela no seu corpo, quando você ingere, ela acaba causando uma espécie de descarga de dopamina, né? E a dopamina é um neurotransmissor associado ao prazer. Olha que interessante. A dopamina é considerada um dos neurotransmissores associados ao vício ao alimento, né? A feniletilamina também, segundo os estudos, inibe a carboxipeptidase A. Ao fazer isso, ela aumenta os seus teores de endorfina. Esse aumento de endorfina também pode advir da recompensa, uma vez que o seu chocolate ele contém carboidratos, né? Ele contém lipídios, e esses carboidratos, esses lipídios, substâncias amargas, por exemplo, elas ligam no receptor que você tem na boca, né? Na língua especificamente, e desencadeiam sinais que são associados à liberação de PONC. A PONC é a propiomilanocortina, que você libera quando você ingere alimento. E essa PONC é uma proteína grande e ela é quebrada em peptídeos menores. E um peptídeo que ela libera é a beta-endorfina. E a beta-endorfina é associada ao sistema de recompensa, né? Ou seja, você tem o prazer e a recompensa ao consumir alimentos e o chocolate não fica longe. Só que o chocolate tem algumas coisinhas a mais. Ele tem moléculas psicoativas, a feniletilamina, que vai aumentar a sua dopamina um tantinho a mais, né? Tem um outro fator importante que foi identificado no chocolate, no meio amargo, né?
A anandamida. A anandamida é a araquidonil etanolamida, que é um canabinoide. Só que assim, confesso para vocês que pela quantidade eu não espero que haja um efeito fantástico no seu organismo. E você tem também a teobromina. A teobromina, eu lembro vocês, é uma metilxantina, né? Uma metilxantina que é também uma droga psicotrópica, como a cafeína é psicotrópica, ou seja, tem o efeito no sistema nervoso central. Então, de várias formas, o chocolate ele acaba sendo um elemento, um alimento viciogênico, né? E você sabe, né? Nós adoramos o chocolate, a gente acaba viciando chocolate. Segundo os estudos, as meninas, né, elas tendem a consumir mais alimentos na fase luteal e devido à composição do chocolate, esse efeito de recompensa e prazer, o chocolate acaba sendo muito consumido durante a fase luteal no ciclo da menina, que é a fase pré-menstrual, né? Por isso que o pessoal liga muito a questão da fase pré-menstrual com o consumo de chocolate, mas durante essa fase luteal, a menina vai consumir mais alimento mesmo. Isso é um dado que foi verificado em estudos clínicos, mas estudos mais antigos, que datam da década de 1990. E você tem aqui, de forma interessante, a composição dos diferentes tipos de cacau no mercado. Então, o chocolate, esse chocolate meio amargo, ele tem uma concentração muito boa, né, de polifenóis totais, apesar de que existem o próprio cacau em pó, ele tem uma concentração maior. Se você foca saúde, né, consumir o cacau em pó, do ponto de vista fornecimento de polifenólicos, é melhor. O chocolate ao leite tem menos e aquele xarope de chocolate tem menos ainda, né? Então o que nós fazemos? Nós geralmente consumimos o chocolate meio amargo, que na literatura descrevem como chocolate preto, né? Mas o cacau em pó é o que contém mais catequinas que são associadas a um efeito antioxidante. Então o cacau ele tem essa composição, ou seja, o cacau acaba sendo uma fonte de moléculas antioxidantes, uma fonte de moléculas psicotrópicas muito importante no nosso dia a dia. E o cacau, né, ele acaba gerando essa espécie de sinal sensorial para você. E o que gera isso, né? Os diferentes produtos que estão no seu chocolate, eles vão causar um diferente atributo do ponto de vista paladar, né? Então aqui você tem, por exemplo, os ácidos graxos. O ácido graxo ele deixa aquela sua boca com aquela sensação cremosa. Quando você come um chocolate, você sente a sua boca... fica aquela espécie de cremosidade na sua boca. Aquilo lá são os ácidos graxos, que inclusive ligam nos receptores específicos. E agora nós sabemos que nós temos o receptor sabor gordura, né, que gera um sinal viciogênico também. O cacau tem isso. O cacau eles têm os compostos pirazinas, que dão aquele sabor amendoado, né? Também dão aquele aroma específico, típico do cacau, do chocolate. Ele tem vários ésteres que podem dar aquele aroma frutificado. Ele tem álcoois como feniletanol, que dá aquele essência floral, né? Ele tem aldeídos como fenilacetaldeído, que dá aquele odor que lembra o mel e ao mesmo tempo flores, né? Ele tem o metilpropanol, que é aquele aroma típico do cacau. Então aquele aroma típico do cacau geralmente é o que, né? São as tetametilpirazinas, metilpropanol e metilbutanol. Ele tem o metilbutírico, o ácido metilbutírico, que dá aquele aroma adocicado. Eles têm as furanonas, particularmente o furaneol, que dá aquele sabor caramelo, né? As pironas também faz isso, o maltol, assim como os pirróis, né? Que é o acetilpirrol, que dá aquele sabor característico. Ou seja, de acordo com essa variação da concentração desses produtos no chocolate, ele vai ter um sabor diferente, né? E eu acredito até que nós usaremos esses dados para manipular o sabor de chocolate no futuro, porque a indústria alimentícia ela é muito avançada nessa área, né? Então esse isolamento de sabores é importante para você criar misturas que sejam cinéticas e novas. E o que o cacau tem de interessante, né? O
cacau tem várias moléculas, ele tem principalmente as epicatequinas, ele tem os flavonoides, as catequinas, as antocianidinas. Ele também tem a metilcatecol, vinilcatecol, tem a feniltilamina, tem a teobromina, que é uma metilxantina, e todas essas moléculas desencadeiam um resultado no seu organismo. Então os estudos mostram que consumir esse cacau que contém esses tipos de produtos trazem benefício à saúde. Não especificamente aquele chocolate ao leite, né? Então você tem que escolher o chocolate que traz benefício à sua saúde para você consumir sem muita culpa, né? Então, por exemplo, as catequinas do cacau aumentam a atividade da hemioxigenase, da N-quinona-oxidutase, que tem efeito antioxidante, a glicosylfosfatodestrogenase, diminui citocinas, porque eles inibem o fator nuclear de transição Kb. Sim, o cacau, as catequinas do cacau são consideradas ter uma atividade antioxidante e anti-inflamatória. Há estudos sugerindo que o cacau também tem uma atividade no humor, né? E que os componentes do cacau, particularmente os polifenólicos e a teobromina, sejam prebióticos e modulem a sua flora bacteriana. Os flavonoides do cacau, eles aumentam a atividade de uma enzima chamada óxido nítrico sintetase. O que essa enzima faz? Ela faz o que antigamente nós chamávamos de fator de relaxamento derivado do endotélio. E o que é isso? É uma molécula que na verdade é um radical livre que a sua célula endotelial produz e que relaxa a musculatura da sua artéria. Ao relaxar a musculatura da sua artéria, você vai aumentar a luz do vaso, ou seja, o diâmetro do vaso, vai melhorar a perfusão sanguínea, mas essa molécula não faz só isso. Essa molécula ela também inibe a agregação de plaquetas, diminuindo a formação de trombos, né? Essa molécula ela diminui a adesão das células ao seu vaso e diminui o risco de aterosclerose também. Tanto é que moléculas que estimulam a produção de óxido nítrico via óxido de sintetase, que é a enzima que faz o óxido nítrico, mas ao mesmo tempo moléculas que fornecem o óxido diretamente podem ter efeito anti-aterosclerótico. Isso está sendo muito estudado e inclusive existe até estudo de reversão de placa. Notem, não estou falando que o cacau faz isso, eu estou falando que o óxido nítrico faz isso, né? Então o cacau, ele também é considerado por essa liberação de PONC, por conter a anandamida na sua composição, por conter o triptofano que será convertido para serotonina, por conter a feniletilamina que aumentará seu tônus de dopamina, ele é considerado ter um efeito leve na melhora da dor. Isso tem que ser comprovado clinicamente, mas sabemos que atualmente existem estudos que estão andando para testar esses componentes do cacau no tratamento de dor. E eles estão fazendo esses estudos de forma até bastante interessante, porque os polifenóis terão um efeito anti-inflamatório, os polifenóis liberarão a PONC, os ácidos graxos que tem no cacau, no chocolate, elas liberarão CCK, que é a colicistoquinina. A colicistoquinina vai ativar o eixo opioide, ou seja, vão aumentar os seus opioides endógenos. E quando você aumenta esse opioide endógeno, quando você aumenta a sua dopamina no sistema nervoso central, sua serotonina, você tem um efeito analgésico. O efeito da anandamida, que é um opioide endógeno, a gente vai precisar estudar melhor. Mas os estudos sugerem que componentes do cacau são capazes de inibir a degradação da anandamida, o que daria também outro sistema de recompensa. As metilxantinas, que é a teobromina que tem no cacau, vão funcionar como um antagonista de receptor de adenosina, como a cafeína faz. E a teobromina, como a cafeína, também pode manifestar atividade analgésica, ou pelo menos antinociceptiva. O que nós não sabemos é a intensidade desse efeito, porque se a sua dor é associada à neurotransmissão, associada à produção de derivados de destruição da sua célula, especificamente ATP, né, trifosfatidenossina ou mesmo adenosina, nesse caso, bloquear o receptor de adenosina funcionará para a dor. E aí a metilxantina fará isso de uma forma até muito interessante, né? Então esses estudos são bastante promissores, nós temos que esperar mais dados, né?
E o cacau, né, o chocolate meio amargo, por esse efeito, por essa composição, evidentemente, ele vai trazer benefício, por exemplo, na dilatação da artéria. Então, quando você dilata a artéria, você tende a diminuir a pressão arterial, você tende a melhorar a irrigação sanguínea. Então, vamos imaginar, por exemplo, o seu coração. Você dilata a artéria, sua coronária, o sangue no seu coração vai circular melhor, nós chamamos de perfusão sanguínea. A perfusão sanguínea cardíaca melhorará, automaticamente o coração funcionará melhor, né? Então pensa assim, você dilatando as artérias que chegam até o seu sistema nervoso central, até o seu cérebro. Vai chegar mais oxigênio para o seu cérebro, e cá entre nós, o seu cérebro precisa de muito oxigênio para fazer a energia necessária para que o seu cérebro funcione, os neurônios funcionem bem. Há estudos sugerindo que a teobromina e os polifenóis do cacau são associados à melhora da função barreira do intestino via efeito na flora bacteriana, fazendo uma seleção da flora bacteriana, estimulando o crescimento. Por ser antioxidante, né, os flavonoides do cacau diminuem a prevalência de câncer. Não se usa para tratar, mas diminui a prevalência de câncer, fazendo uma espécie de quimioprevenção. Esse efeito de melhorar a perfusão sanguínea, melhorar a oxigenação do tecido, o efeito antioxidante, vai trazer um benefício em diabetes, né? Diabetes tipo 2, que é aquele que não é dependente de insulina. A perfusão sanguínea aumentada, né, melhora, por exemplo, algumas funções associadas, algumas disfunções associadas ao envelhecimento. E também existem estudos mostrando que esse flavonol do cacau, mais a teobromina, que estimula o metabolismo do seu tecido, tem um efeito termogênico e tem um efeito que nós chamamos Browning, que é o quê? O efeito Browning é converter seu tecido adiposo, que é branco, para um tecido adiposo bege, vamos dizer assim. Mas qual que é a diferença? O tecido adiposo bege, ele não tem aquela gota imensa de gordura, ele tem gotas menores. E o tecido adiposo bege, ele queima mais gordura no próprio local, ou seja, nele mesmo. Então, seu adipócito, que é a célula de gordura, quando ela sofre o efeito Browning, ela é capaz de aumentar a queima de gordura lá mesmo no local, e nós chamamos de efeito Browning. Por quê? Porque ela muda a coloração e começa a mudar o comportamento do tecido como um todo. Inclusive, ele produz sinalizantes que repercutem no organismo todo. Então, o flavonol do cacau pode, talvez um dia, originar moléculas muito boas para o tratamento de obesidade. Mas isso é questão de futuro, né? Temos que esperar estudos clínicos. Quais são os principais componentes do cacau? Né? São os compostos fenólicos, evidentemente. Alta capacidade antioxidante, estímulo da dilatação das suas artérias. Então são compostos fenólicos. Os flavonóis são os mais importantes, na minha opinião, e é o que mais tem o seu cacau, né? Você tem os flavonols, as antocianinas, as flavanonas, e os fenólicos, compostos fenólicos. São todas moléculas antioxidantes, várias delas têm efeito anti-inflamatório, várias delas, como o ácido clorogênico que eu cito aqui, tem o efeito Browning, ou seja, aumenta a quantidade de mitocôndria no seu tecido adiposo branco, né? E tem também as metilxantinas, ele tem principalmente a teobromina, mas tem também a cafeína, né? E as metilxantinas, você conhece elas, né? Elas melhoram a função cerebral, são estimulantes cognitivos, têm um efeito que nós chamamos de psicoativo, né? E também tem uma atividade indutora do metabolismo basal, ou seja, sua taxa metabólica basal aumenta, mesmo em repouso você está queimando mais calorias, né? E esses compostos, eles trazem vários benefícios possíveis, né? Então, por exemplo, na inflamação intestinal, você tem o efeito dessas metilxantinas e dos polifenólicos na flora bacteriana, mas você tem os efeitos anti-inflamatórios, eles te estimulam a sua resposta celular, aumentando a produção de moléculas anti-inflamatórias, enzimas detoxificantes e, ao mesmo tempo, enzimas antioxidantes, né? Então você aumenta, estimula o NRF2 e você tem um benefício associado a isso, a inflamação intestinal, onde você primeiro tem um efeito quando você começa a ingerir o seu chocolate rico, né, em polifenólicos e metilxantinas. Na obesidade, ele tem demonstrado estimular o metabolismo, principalmente de lipídios, né,
estimulando a biogênese mitocondrial, ou seja, você aumenta a quantidade de mitocôndria. Mitocôndria aumentada, a taxa metabólica basal aumenta. Você tem o efeito Browning, que é aumentar o tecido adiposo bege, diminuir o tecido adiposo branco. Você acaba induzindo o metabolismo basal nos seus pacientes, né? Então, como você induz a taxa metabólica basal, ele tem esse benefício. Segundo estudos, há resultado também do que nós chamamos de saciedade. Tem que analisar esse efeito, né? Ainda eu não vi estudos de cacau em saciedade, mas o gasto metabólico basal sim. No diabetes, você tem esse mesmo efeito na obesidade, traz um benefício na diabetes, tem um efeito anti-inflamatório também, estimula o metabolismo das mitocôndrias, a mitocôndria consome seus macronutrientes para gerar calor, né? O lipídio e a glicose, né? Que é o principal elemento desregulado num diabetes tipo 2. Então você tem essa adaptação metabólica interessante. E aqui eu trago para vocês o estudo de revisão que eu li o ano passado, né? Olha que interessante, esse estudo aqui é um estudo prospectivo de 114 mil pessoas. E o que esse estudo avaliou? Ele avaliou o consumo de chocolate nos pacientes, evidentemente aquele chocolate que contém os flavonoides, né? E mostrou que ele reduz o risco de doenças cardiovasculares, né? Então ele previne doenças cardiovasculares. Esse outro estudo aqui mostrou também a mesma coisa, foi 157 mil pacientes, né? Esse estudo de Larson também demonstrou o mesmo prevenção de risco cardiovascular. Então você note que se você somar os participantes dos vários estudos prospectivos que houveram, você tem mais de 2 milhões de pacientes analisados quanto ao consumo de chocolate e a diminuição de risco de doenças cardiovasculares. Os estudos em suplementação mostraram que você vê o que no seu paciente? Você diminui a resistência à insulina, você melhora a sua pressão arterial, principalmente a diastólica, e melhora a capacidade de dilatação da artéria. Isso traz um benefício em quê? Principalmente no risco de doenças cardiovasculares. Então, o consumo de chocolate, se fala principalmente de chocolate mais ricos em catequinas, né, seriam os principais produtos que trariam o benefício dos pacientes, né? E aqui você nota todos os trabalhos, RCT é um trabalho controlar a distribuição aleatória, né? Você note que o chocolate, aquele que contém as catequinas, foram todos eles associados, o consumo foi associado a melhora de parâmetros associada ao risco de doenças cardiovasculares. E alguns estudos até fizeram o seguinte: eles pegaram os flavonoides do cacau e colocaram numa cápsula e deram para os pacientes. Aí já não foi o consumo do chocolate, foi o consumo do princípio ativo que está presente no seu chocolate meio amargo, né? E aí você tem um benefício nos pacientes. Na obesidade, os estudos não têm um consenso de 100%, mas a maior parte dos estudos tem uma tendência a mostrar uma diminuição da massa corporal, particularmente a massa de tecido adiposo, né? É lógico que você não vai usar comer chocolate para perder peso. Isso para mim também não existe. Você tem que procurar um profissional de saúde e fazer uma intervenção completa, né? O chocolate pode ser uma intervenção adicional à sua saúde dentro de um contexto de abordagem, ou seja, você não vai falar assim, não, eu vou comer chocolate que eu vou emagrecer. Isso não existe, né? Isso não existe. Na verdade, não existe por vários motivos. Primeiro, porque no Brasil, e eu acho até engraçado isso, porque no Brasil a legislação ele não deixa falar se tem catequina ou não no chocolate, né? Eu acho que essa informação devia estar presente, porque é uma informação importante para o consumidor. É lógico que tem que haver fiscalização. O Brasil, o grande problema é a nossa fiscalização, mas se você comprar de um fornecedor idôneo um chocolate meio amargo e ele cita lá conteúdo mínimo de X miligramas por grama de catequinas, né? Eu acho que seria uma informação muito boa, pelo menos para mim seria. Eu acho que para você que atende um paciente também seria, para você que consome e sabe que as catequinas do cacau trazem benefício à saúde, também seria uma informação adicional muito importante, mas essa informação a gente não tem, né? Por enquanto ainda não tem. Então você vê alguns estudos de obesidade, alguns estudos mostrando, por exemplo, melhora da saciedade. Pode acontecer isso realmente, né? Mas não é totalmente consenso, então nós precisamos esperar mais estudos nos pacientes.
Em diabetes, já o efeito antioxidante, é claro, traz claramente o benefício para o diabético, né? Inclusive, esse efeito antioxidante do cacau tem sido utilizado em praticantes de atividade física para melhorar a recuperação. E ele tem uma atividade antioxidante porque ele é rico em polifenólicos. Então, todo cacau rico em flavonol, ou chocolate rico em flavonol, ele acaba tendo uma capacidade de dilatar a sua artéria, tem um efeito antioxidante, vai diminuir sua hemoglobina glicada. Lógico que tudo tem relação com quanto você está consumindo, né? Não é assim do tipo, o chocolate é bom para a saúde, eu vou comer, sei lá, 100 gramas por dia. Isso é um exagero, 200 gramas por dia, é muito. Tem que consumir de forma controlada, tem que ser com parcimônia, né? E é lógico que você tem um benefício. Evidentemente, a dilatação da artéria é o principal benefício que nós observamos. Em vários pacientes ele pode até levar uma diminuição da glicemia, né, mas não em todos, então não é esperado que a glicemia tenha uma resposta muito grande, mas a diminuição do risco cardiovascular associado ou à obesidade ou ao diabetes, com certeza você vai ter. Como o seu cacau dilata a artéria, né, a flavonol do cacau dilata a sua artéria e a teobromina é um estimulante cognitivo, como a cafeína também o é, a gente espera um benefício na cognição, né? E realmente os trabalhos, na grande maioria, têm demonstrado que o chocolate que contém as suas moléculas antioxidantes, né, as suas catequinas, eles têm demonstrado melhorar a memória, e se ele tiver muita teobromina, ele vai melhorar inclusive a fadiga, né? Porque a cafeína é usada para a personalidade, a teobromina também tem esse efeito, né? Então ele vai melhorar a função cognitiva, isso já é mais consenso. Afinal, dilatar a sua artéria e fazer chegar mais oxigênio no cérebro sempre vai ser vantajoso. Por quê? Porque o principal combustível para o seu cérebro é o oxigênio. O seu neurônio precisa de oxigênio para fazer energia. Imagina assim que sem energia, sem trifosfato de adenosina, seu neurônio não funciona. Então você precisa ter essa dilatação. E quando a gente vai envelhecendo, por exemplo, vamos imaginar assim, com 20 anos de idade, a sua capacidade de produção de óxido nítrico, que é aquela molécula que dilata a sua artéria, é 100%. Né? Quando você está com 60 anos, essa capacidade de produção de óxido nítrico cai para praticamente 70%, 80%, ou seja, cai muito. Então pensa assim, quando você precisar dilatar a sua artéria, se você é um indivíduo de mais idade, você não vai dilatar de forma como você deveria. Se você proceder, né, intervenção terapêutica e o chocolate meio amargo pode ser uma intervenção para dilatar a sua artéria melhor, pode ser uma abordagem muito interessante para você ter um benefício para melhora de função cognitiva. Você pode associar os produtos. Então, olha só que interessante. Esse trabalho aqui com o seu flavonol do cacau foi 500 miligramas, eu arredondei aqui, está 494, né? Foi uma bebida de cacau, 494 miligramas de flavonol do cacau, né? Aumentou o BDNF. O BDNF é o fator neutrófilo derivado do cérebro, é uma neurotrofina. Ela melhora a capacidade de reação do seu tecido no sistema nervoso central, particularmente seu neurônio. Melhora a plasticidade neuronal e melhora a sinaptogênese. Então ele vai trazer um benefício não só na disfunção cognitiva, ele já pode trazer um benefício em outras patologias, né? Então a gente vai esperar estudos do flavonol do cacau, por exemplo, em desordens como Alzheimer, talvez Parkinson, né? Dilatar a artéria para melhorar a perfusão sanguínea no cérebro e no coração sempre vai ser bom, sempre. Eu não vejo nunca um lado ruim, né? O lado ruim é se você tiver falta de antioxidante, aí você terá o lado ruim. Mas evidentemente, como o próprio flavonol do cacau é antioxidante direto, né? Você espera um benefício. No envelhecimento, olha só que legal, os melhores estudos são com a melhora do fluxo sanguíneo cerebral, né? E aí, novamente, eles estão falando exatamente nos famosos flavonoides do cacau. E hoje a gente usa o flavonol, o número flavanol, catequinas, né? Polifenol, isso é tudo a mesma coisa, tá? Tipo assim, a mesma coisa do ponto de vista quando você dosa. Mas basicamente o que acontece? Você melhora a perfusão sanguínea no paciente idoso. Isso é muito importante, muito interessante. Há estudos até sugerindo que alguns pacientes ele pode melhorar o desempenho muscular. Então o cacau em alguns estudos tem demonstrado ser um recurso ergogênico leve. Imagina só, se você estimula suas mitocôndrias, se você faz chegar mais oxigênio no seu músculo, né?
É lógico que você terá um desempenho melhor, né? Só que a gente tem que analisar quanto de melhor, né? E ele é um quimiopreventivo de câncer. Os estudos de consumo de cacau, pelo menos, mostram, né, principalmente esse cacau rico em flavonoil, que você não tem aumento da mortalidade por câncer, mas você tem a diminuição da mortalidade por câncer nos pacientes, né? Também traz um outro benefício do cacau, ou seja, o benefício de consumir o cacau nos pacientes, né? Aqui você tem um estudo onde você vê o benefício no intestino, melhora o trânsito intestinal e melhora o perfil da flora bacteriana. Voltando novamente, né, são os chocolates que contêm os flavonoides ou polifenólicos, né, ou catequinas, como nós falamos. Na alergia e imunidade não tem um benefício tão bom assim, né, mas no intestino ele é um excelente prebiótico, né? Para a pele os estudos mostram melhora da fotoproteção na pele, porque ele é antioxidante, né? E há alguns estudos, inclusive, mostrando melhora de rugas. Olha só, chocolate contendo flavonoide do cacau, melhorando rugas e tendo efeito anti-envelhecimento, né? Mais um motivo para você consumir um cacau meio amargo. Lógico, você não vai ficar consumindo quilos e quilos, tem que consumir com parcimônia. Os estudos mostram também que ele diminui a fadiga. Isso tem ligação com a dilatação da artéria e a irrigação sanguínea, né? Então esse estudo de revisão mostrou ainda, né, são vários tipos de fontes de cacau ou chocolate contendo flavonoides, né? Então tem que conter essa molécula ativa. Então não adianta você comprar um produto, um chocolate ao leite que tem uma concentração muito baixa e achar que vai ter um benefício com isso. Você tem que ter seu flavonoide. A função visual também melhora o contraste, melhora a acuidade visual, pelo menos na maior parte dos estudos, né? Novamente aí é o flavonoide do cacau. Tem uma atividade aumentadora da resposta imune, particularmente a natural killer, o que pode trazer um benefício em viroses, né? E a densidade mineral óssea, ele tem demonstrado diminuir a densidade mineral óssea. Seria o único porém que eu vejo com relação ao flavonoide do cacau. Só que nós temos que esperar mais estudos. Você viu só um aqui na lista que eu mandei para vocês, né? Aqui já é um outro estudo de revisão, né? Só que aqui no estresse oxidativo, inflamação e desempenho no exercício, né? E o que geralmente esse produto demonstra, né? O seu chocolate contendo os polifenólicos, não em todos, evidentemente. Se alguém chegar e falar assim, olha gente, isso aqui é bom para tudo, a primeira coisa que tem que fazer é não acreditar, né? Então eu nunca vou fazer isso com vocês. Por quê? Porque nada funciona em todo mundo. Não tem uma santa coisa que é boa para todo mundo. Não, minto, rezar é bom para todo mundo, tá? Mas se não tem um medicamento que vai funcionar em 100% da população, exatamente porque é a nossa diversidade, né? Como existe a diversidade do ser humano, e é isso que propiciou a existência nossa sobre a Terra, né? Não vai funcionar em todo mundo, mas você vê alguns estudos mostrando a diminuição do malondialdeído, o famoso MDA. E o que é malondialdeído? O malondialdeído é um resultado da peroxidação lipídica, que é a agressão dos radicais livres sobre as gorduras ou os lipídios do seu corpo, né? E aí você vê o benefício, né, na grande maioria dos estudos. E o que esses alimentos ricos nesses produtos fazem? O chocolate principalmente, né, ricos em flavonoides, dilatam sua artéria melhor. Esse é o principal benefício que eu vejo, né? Tem um efeito antioxidante? Tem. Todo polifenólico, ele é antioxidante. Então, quando você vê uma molécula ali, tem um acetilfenol, que todo mundo tem segundo grau, sabe o que é fenol, que você precisa estudar isso para passar no vestibular, né? Aí tem um monte de hidroxila, que você também sabe o que é. Ó, tem um fenólico e um monte de hidroxila nas beiradinhas, é antioxidante. Pode escrever embaixo e assinar. Só que aqui você vê o quê? O drink com cacau, o chocolate meio amargo, mostrando o benefício, dilatando melhor suas artérias, né? E realmente esse é um efeito muito importante do seu flavonoide do cacau. Na saúde cardiovascular, novamente, é uma outra revisão de 2021, né? Também, aqui também mostrando o benefício, né? Só para confirmar os dados da primeira revisão, mostrando inclusive alguns estudos aumento do HDL, que é o que vocês chamam de colesterol bom, né? Nós não chamamos desse jeito, mas tranquilo. Melhora HDL do seu paciente,
melhora a dilatação da sua artéria, melhora a sua pressão sanguínea, principalmente a diastólica. Então, do sistema cardiovascular, consumir cacau acaba sendo uma excelente intervenção terapêutica, desde que contenha flavonoides, mas também é uma excelente quimioprevenção de risco cardiovascular, né? E aqui você vê o benefício, inclusive diminuindo a agregação plaquetária, aumentando a dilatação da sua artéria. Então, a suplementação com o seu chocolate meio amargo tem demonstrado esse benefício, levando em consideração que tem as catequinas. Eu gosto sempre de falar para vocês, e pode até parecer ser chato nessa área, tem que ter catequina, né? Então não adianta você chegar aí num fornecedor, no supermercado que seja, e falar, eu vou comprar esse chocolate ao leite aqui porque é bom para a saúde. Não. O chocolate ao leite pode ser bom para você ter seu viciozinho mantido lá na rédea curta, né? Principalmente do ponto de vista paladar, né? Porque o chocolate é muito gostoso, né? E tudo que é gostoso vicia, né? E tem aquela sensação de recompensa, particularmente por liberação de endorfina. Então, nós sabemos que o açúcar, né, o sabor doce, ele é viciogênico. Por isso que a indústria investe muito no sabor doce, né? Essa indústria que é voltada para a população mais carente, investe muito no sabor doce, por quê? Porque o sabor doce é viciogênico, já tem estudos mostrando isso, né? Temos que tomar cuidado também para não ficar viciando nessas coisas, né? Mas os estudos mostram o benefício na suplementação do seu chocolate meio amargo, né? Trazendo benefício em várias áreas, inclusive aqui na hemostasia, na função visual, né? Aqui, novamente, o consumo de cacau no seu sistema cardiovascular, prevenindo infarto, prevenindo doenças cardiovasculares, né? Ainda na glicemia, o cacau, por estimular a função da mitocôndria, a quantidade de mitocôndria que você tem na sua célula, ela vai aumentar o consumo de glicose no tecido. É lógico que tudo tem relação com quanto você consome de glicose ou de carboidrato, mas ele realmente estimula o consumo de glicose no tecido e ele melhora o metabolismo lipídico a longo prazo, tanto em animaizinhos quanto em ser humano, né? Só que assim, você não vai baixar o lipidograma do seu paciente só com cacau, lógico que não. Você não vai curar um diabetes com cacau, faz parte de um sistema integrado de boas práticas e estilo de vida, né? E aqui você tem um efeito do seu chocolate na flora bacteriana, também mostrando a seleção das espécies, né? Um efeito bifidogênico, como nós chamamos. Então, e na resposta imune também, principalmente no intestino, né? Melhorando a função barreira do intestino, diminuindo diarreias, diminuindo, por exemplo, as inflamações intestinais também. Então, no sistema nervoso central, o chocolate melhora a perfusão sanguínea, né? Os flavonoides do cacau. Essa perfusão sanguínea melhorada vai melhorar a sua função cognitiva, né? E tem todo aquele benefício psicotrópico, porque o cacau é rico em substâncias psicotrópicas, não tem como você falar que não é. Que eu acho que é um lado que não é tão bom assim, né? Aquela questão da feniletilamina, liberando dopamina, te dando aquela sensação de prazer, né? Aumentando suas endorfinas, te dando a sensação de recompensa, inclusive até em alguns casos o cacau pode se transformar, e eu espero que não, num sistema de conforto para o indivíduo estressado, né? E você verá isso no dia a dia. Tem pessoas que, quando se estressam, começam a consumir chocolate, né? Por quê? Por causa da endorfina. A endorfina tem esse efeito reconfortante no indivíduo que tem o estresse, né? Então existem vários conceitos que têm que ser olhados quando você tem esse consumo do seu chocolate, né? As substâncias psicoativas nos alimentos, elas começaram a ser estudadas principalmente na década de 2000, e agora em 2021, 2022 tem muito material sendo publicado, né? Inclusive estão estudando muito a presença de quinurenina, de serotonina, de GABA, de feniletilamina, de aminas biogênicas, né? Estão estudando muito a presença desses produtos nos alimentos e estão estudando a repercussão disso. E eu até estava lendo um artigo essa semana sobre novas drogas psicotrópicas, onde algumas você encontra no alimento.
Os estudos mostram que o cacau diminui a agregação das plaquetas, né? Então essa plaqueta, quando elas ficam juntando uma na outra, ou seja, agrega, associada à formação de coágulos de fibrina, ela vai gerar um trombo, né? Aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Então o flavonol do cacau tem esse efeito antiagregante plaquetário, que é interessante. Seria mais ou menos como se fosse um AS, né? Um aspirina. Tem esse benefício também, só que é mais gostoso, né? Aí tem essa questão do mais gostoso. Então você tem esse efeito na inibição da agregação plaquetária que é muito estudado, né? Muito estudado mesmo, e realmente ele tem demonstrado esse benefício nos pacientes, né? Aqui você vê que tem estudo pra caramba nessa área, né? Muito bem estudado, muito estudo, e existe uma quantidade adequada para você consumir. É lógico que você tem que escolher um chocolate que contenha seus flavonóis, né? Que seriam as catequinas dentro do seu chocolate, antioxidante, dilatação de artéria, né? Aqui, segundo esse estudo aqui, né, nessa curva de consumo, né, e taxa de insuficiência cardíaca, prevalência de insuficiência cardíaca, ficaria em torno aí de mais ou menos uns 100 gramas por semana, né? De chocolate meio amargo, aquele chocolate que contém os flavonoides. É lógico que você pode consumir o cacau em pó, você pode colocar de várias formas na sua vida. Você pode também fazer a opção de consumir, por exemplo, um chá verde, que também vai ter um efeito semelhante, né? Um cafezinho, que vai ter um efeito semelhante, um chá preto. Você pode fazer essa mudança, essa troca de produtos. No final das contas, todos têm moléculas antioxidantes. E aqui você vê o consumo em termos de porção, né? E a doença coronária, né? Doença cardíaca coronariana, um consumo acima de 3 porções por dia ainda, né? Então, talvez 3 por dia, não, perdão, por semana, 3 porções por semana, seria em torno de 150 gramas por semana, seria uma boa quantidade de chocolate meio amargo para você consumir. Aí você divide durante essa semana, e nos estudos, principalmente de cardiologia, mostram esse benefício. Aqui nesse estudo, a porção não é de 50. E outro ponto importante de estudo é isso, né? Quando você vê lá o estudo tantas porções, você vai lá ver quanto que é a porção para ter certeza absoluta. No estudo anterior era 50, nesse agora é quanto? 30. Aqui está dando quanto? Está dando em torno de 100, 100 a 150. Mas você pode notar que se você ficar para cima de 150, você não vai ter um aumento da mortalidade. Pelo contrário, ainda continua diminuindo, né? Então o risco de AVC também cai, né? E o risco de diabetes vai ficar menor na porção de 60 gramas de chocolate por semana, né? Então, 60 gramas de chocolate contendo flavanol, né? E aqui ainda o chocolate e risco de doenças crônicas, né? Aqui no diabetes tipo 2, ainda aqui no diabetes tipo 2, mostrando já essa estatística um pouquinho diferente. Aqui você vê um benefício também de consumir o chocolate. E realmente, então, como tudo nessa vida, você tem que consumir na quantidade que é benéfica para você. Se você consumir pouco, pode não ser tão bom assim. Se você consumir excesso, pode ser muito pior, né? Então, tudo dentro da medida. Então, o chocolate, sim, é um produto que traz benefício para você, desde que você consuma o chocolate certo. Eu volto a dizer para vocês, ele tem que ter os seus flavonoides, né? Então tem que ser padronizado. O problema nosso é que nós não temos como saber quanto tem, e isso para mim é uma espécie de decepção, né? Eu gostaria de saber, eu queria ter essa informação à minha disposição. A teobromina é outro produto que é muito pouco estudado, mas que com certeza traz muito benefício no chocolate. Eles miram só os flavonoides, mas a teobromina deveria ser melhor estudada, que a teobromina é altamente eficaz, né? Eu acredito que a teobromina, inclusive na dislipidemia, é mais eficaz do que os flavonoides. Tem efeito antioxidante? Não, isso com certeza tem, né? As moléculas polifenólicas dão esse efeito antioxidante, certeza absoluta. Aumenta a produção de óxido nítrico, melhora a dilatação das suas artérias, esse é outro benefício com certeza que você tem. Otimiza o seu metabolismo, sim, vai estimular as suas mitocôndrias, melhorar o metabolismo energético. Existem inúmeras possibilidades para você usar ele como intervenção, parte da sua abordagem terapêutica, né? Se você partir da premissa que você está aumentando o óxido nítrico, você pode raciocinar e aplicar isso com mudança de estilo de vida em várias patologias.
E o ideal é você consumir aquele que é o meio amargo, que é aquele que a gente imagina que contenha os flavonóis, né? Pelo menos a gente imagina. E é lógico que se você tem um fornecedor de confiança e pode fornecer essa informação, seria interessante dominar essa informação, porque para mim a informação crucial que eu preciso para consumir um chocolate é quanto ele tem de flavanol, que infelizmente hoje não está disponível, senão eu tranquilamente usaria o chocolate como intervenção fitoterápica no dia a dia. Enquanto eu não tenho, o que eu faço, né? Me desculpe os puristas de novo, né? Eu sou farmacêutico, eu vou numa farmácia de manipulação, peço para o pessoal fazer, enfiar o flavanol dentro de uma cápsula e eu consumo lá nas faixas de 400 mg por dia. É lógico que consumir o chocolate seria muito mais agradável, né? Inclusive trazendo aquele reconforto, né, por conter suas drogas psicoativas, né? Mas a gente não tem essa exposição de saber como anda de flavanol os chocolates no dia de hoje. Eu faço essa intervenção. É lógico que você pode pegar essa informação com o fabricante, é possível que ele tenha. Isso seria uma informação muito boa para você e para o seu paciente, né? Para mim seria fundamental, tá bom? Legal, meus meninos, muito obrigado pela atenção. E aí fica aquele conselho, né? O cacau, o chocolate faz bem para a saúde? Faz, desde que contenha seus flavonóis e sua teobromina. Sim, vai fazer bem para a saúde. Você pode até consumir, né, sem culpa, desde que você consuma o produto de forma correta e não consuma demais, e nem aquele que você encontra que não tem seus flavonóis. Geralmente são os chocolates ao leite que você, inclusive, por incrível que pareça, são os mais baratos, né? E são menos saudáveis. Mas, né, tudo que você fizer para melhorar a sua saúde vale a pena. Então, consumir o chocolate meio amargo ainda é uma possibilidade que nós devemos considerar no nosso dia a dia, principalmente agora na Páscoa. Beijão para vocês, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.